Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Não posso apresentar-me diante de Deus para obter galardão, pois recebi de graça a mensagem de amor. Devo agora entregá-la para o pecador. Preciso trabalhar, levando ao mundo a mensagem de paz. O homem perdido, tão pecaminoso, hei de libertar das mãos de Satanás. E a mulher de Ló olhou para trás. O fim é chegado. Apressa-te, escapa-te, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Que tempo cruciante é este tempo que nós estamos vivendo. Sabemos que o relógio da vinda do Senhor Jesus, ele não para de girar. Os ponteiros da eternidade, eles estão girando. E como acabamos de ouvir o hino, a hora se finda. E neste momento que a hora se finda, minutos preciosos estão passando, e com eles, com cada minuto, com cada segundo que temos aqui sobre a face da terra, oportunidades também estão se passando, e muitos acabam desperdiçando as oportunidades. E aí fica a pergunta: por quanto tempo mais você desperdiçará as oportunidades que Deus lhe tem dado? Por quanto tempo mais continuarás endurecido, sem perceber que o relógio não para, os ponteiros da eternidade estão girando? Quanto tempo mais você permanecerá sem perceber que o tempo está passando, que a hora está se findando, e que pelos sinais que nós estamos evidenciando nesses últimos dias, a porta da graça a qualquer hora vai fechar, como a porta da arca de Noé um dia fechou. E depois que fechou, não importa quantos pudessem estar ali do lado de fora batendo, chorando, bater na porta, depois que ela está fechada, não adiantaria mais nada, porque foi Deus quem fechou a porta daquela arca. A porta, pelos sinais que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, nós sabemos que a porta da arca, a qualquer momento, a porta da graça poderá se fechar. Portanto, a hora se finda, e minutos preciosos, desde que abri essa programação, minutos preciosos estão passando. E junto com estes minutos, junto com os ponteiros do relógio,
também está passando oportunidades e muitos de nós poderíamos corrermos o risco de estarmos desperdiçando as oportunidades. Não aceitar a Cristo, não tomar a decisão mais importante que um mortal poderia tomar aqui nessa terra, é desperdiçar minutos preciosos. O homem tem que decidir qual profissão ele vai ter, qual é a mulher que será sua esposa, mãe de seus filhos. O homem ele tem que fazer muitas e muitas decisões aqui. Todos os dias temos que fazer escolhas, tomar decisões. Mas de todas as nossas escolhas que tomamos, a maior de todas seria decidir se aceitará ou não a eternidade, se aceitará ou não a Cristo. E eu digo, minutos preciosos estão correndo. E não aceitar a Cristo, não tomar sua decisão por Cristo, pela palavra, isto é desperdiçar minutos preciosos. Nós vivemos, sabemos como estudiosos da Bíblia, na última era da igreja, conhecida como a era de Laodiceia. Esta é a última era, a última oportunidade. E os minutos preciosos estão passando, a era está se esvaindo. Cada dia que passa, o nosso ouvinte está de acordo com isso. Os dias são maus, o tempo está cada dia mais escuro, sombrio. Há poucas perspectivas em todos os âmbitos, olhando a sociedade, o governo, olhando a economia mundial, não só do país, mas há uma crise mundial. Cada dia está mais escuro, cada dia que passa a era está morrendo mais. E nós não sabemos mais por quanto tempo Deus continuará clamando. Não sabemos mais por quanto tempo Deus continuará divertindo a humanidade através de suas pregações, através do Evangelho. Esta eu sei que é a última advertência. Quando digo última advertência, estou dizendo é a última era da igreja. Tem saído pela última vez ao mundo uma mensagem de graça, de misericórdia, chamando um povo. Não haverá outra era, não haverá outra oportunidade, outra era para advertência. Esta é a última era, tudo está pronto. O trono já foi estabelecido, os 12 fundamentos já foram postos, as estradas de ouro já foram pavimentadas, está em algum lugar. O homem não pode chegar ali através de foguetes espaciais, está em alguma outra dimensão que os olhos humanos, Paulo disse em 2 Coríntios 12, nunca subiu ao coração ou ao ouvido do homem. Paulo disse que não pode ver nessa dimensão humana, mas já está tudo preparado. Apocalipse 21. Os portões de gigantescas pérolas já foram levantados, igual a uma grande pirâmide. Lá está aquela grande reluzente cidade preparada, e ela permanece ali aguardando seus moradores, aqueles que serão arrebatados, aqueles que não passarão pelo período da grande tribulação. Está preparada, há uma maravilhosa cidade, há um maravilhoso lugar preparado para um povo preparado, uma cidade preparada para habitantes preparados. Ela está esperando seus moradores, que logo irão entrar por suas ruas, invadir suas avenidas com alegria, saltitando de alegria e felicidade, por ver as promessas de Deus se cumprindo. Nenhuma delas nunca falharam. Uma cidade, um reino, um arrebatamento também não é uma utopia, uma ficção. Nós desafiaríamos qualquer
entendido a nos mostrar qual a profecia da Bíblia, qual a escritura que foi profetizada que nunca se cumpriu. A primeira vinda do Senhor se cumpriu ao pé da letra. Os terremotos, as guerras, as fomes, pestes, os rumores de guerra, os reinos contra reinos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, o Primeiro e Segundo Ai, tudo isso se cumpriu ao pé da letra. A natureza gemendo, sendo destruída, a multiplicação da ciência, as pragas que deveriam estar sobre a terra devido ao pecado, a queda moral da humanidade, a aprovação de pessoas do mesmo sexo, a decadência, a degradação que viveria a família. Meus amigos ouvintes, não existe profecias na Bíblia que não tenham se cumprido. As profecias se cumprem ao pé da letra. As profecias, as promessas da Bíblia, isto é o assim diz o Senhor. O arrebatamento também é o assim diz o Senhor, se cumpre ao pé da letra. A cidade que está preparada, isso também é assim diz o Senhor. Mas o homem de olhos altivos, ele jamais vai poder ver essa cidade. Porque a Bíblia diz aos Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o homem que não se entrega a Deus, ele não vai ver o cumprimento dessa profecia. Isso é para aqueles que são salvos. Aquele que está desperdiçando o seu tempo, quando Deus está clamando, dando oportunidade aos homens de salvação, de arrependimento, aqueles que estão rejeitando a mensagem do entardecer, eles não conseguirão ver a nova Jerusalém. Estão rejeitando a mensagem do arrebatamento. É difícil em um arrebatamento, rejeitando a mensagem de preparação para o arrebatamento. Minutos preciosos estão sendo desperdiçados, como se o clamor nunca fosse cessar. O clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo ele clamará, nós não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos: não clamará mais por muito tempo, porque esta é, sem dúvida alguma, a última era da igreja. Os últimos instantes da humanidade, os homens seguem desperdiçando seu tempo que deveria ser dedicado a Deus. Os homens seguem desperdiçando seu tempo. Como a mulher de Ló desperdiçou, olhar para trás, olhar para o mundo, olhar para o pecado, olhar para os prazeres da carne, isso é desperdiçar tempo. Você achar que o mundo é tudo, você achar que a prostituição é tudo de bom, você achar que as drogas, que a bebida, que a vida dissoluta, que a vida promíscua, você achar que dá vazão aos deleites da carne e sair em uma luta incessante para poder saciar os desejos da carne, é tudo de bom. Você pensar assim, você está desperdiçando, como a mulher de Ló desperdiçou, minutos preciosos olhando para trás. Ela olhou, os anjos visitaram a Sodoma, como os anjos do Senhor têm visitado essa terra. Os anjos visitaram a Sodoma e a Bíblia diz que uma das ordenanças era que eles saíssem do mundo, saíssem de Sodoma, abandonassem aquela terra, aquelas práticas, aqueles hábitos, aquele lugar amaldiçoado e não olhassem para trás. E não deveria, assim que foram visitados pelos anjos, eles não deveriam perder tempo. E estavam desperdiçando, dormindo mais do que deveriam. A Bíblia diz que eles deitaram, foram dormir depois da mensagem de desespero, de urgência, depois da mensagem de juízo, dizendo que Sodoma seria destruída. Eles deitaram e foram dormir como se nada tivesse acontecendo. E pela manhã até os anjos apavoraram a Ló, despertaram a Ló. A Bíblia diz em Gênesis 19, verso 16, que Ló demorava. E aqueles varões pegaram Ló pela mão e apressaram a Ló e sua mulher a saírem de dentro daquela cidade, porque estava na iminência do juízo cair.
Estamos vivendo em um tempo semelhante àquele. Os homens estão devagar, são vagarosos quanto a se prepararem para sair dessa terra. São vagarosos para abandonar esse mundo de pecado. Desperdiçam minutos preciosos. Há decisões, há escolhas que deveriam ser feitas urgentemente. Gênesis 19, 22, os anjos disseram para Ló: apressa-te, escapa-te. Havia uma urgência para Ló poder sair de dentro daquela cidade. E os anjos disseram para ele: apressa-te. Esse não é um tempo de estarmos acomodados, amados ouvintes. Este é um tempo que deveríamos apressarmos para escaparmos, porque a qualquer momento esse mundo pode entrar em julgamento, e merece entrar em julgamento, porque o que o mundo tem feito com o Evangelho, o que os homens têm feito com a terra, o que os homens têm feito com os princípios, o que os homens têm feito com esta Santa Bíblia, com essa palavra, esse mundo merece, como Sodoma merecia entrar em julgamento, como os dias de Noé, aquela nação antediluviana merecia entrar em julgamento, esse mundo que nós estamos vivendo merece entrar em julgamento, merece, excetuando alguns Noés, excetuando alguns Abraãos, excetuando alguns que Hebreus 11 diz que o mundo não é digno deles. Há um pequeno rebanho que o mundo não é digno deles, excetuando alguns. Esse mundo, ele merece entrar em julgamento, porque não desperta, não se apressa, tem desperdiçado todo o seu tempo, como aconteceu naquelas duas cidades, conta a história de Herculano e Pompeia, no ano 79 a.C., como eles desperdiçaram tempo ali, cidades que foram destruídas pelas lavas do vulcão Vesúvio. A história diz que uma chuva de cinza, fogo, uma chuva de pedras trouxe pânico a estas duas cidades, onde aqueles moradores deveriam escapar o mais depressa possível. Vesúvio entrou em erupção, fujam da cidade, o juízo vai cair, fujam da cidade. O juízo vai ser derramado sobre o mundo, fujam. Mas fugir para onde, pregador? Para Marte? Fugir para a Lua? Fugir para onde? Fugir para Cristo. Cristo é o esconderijo secreto, seguro. Romanos capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O único lugar que você tem que fugir, para fugir, é Cristo. Salmo 91, a Bíblia diz que nós temos um esconderijo para nós nos abrigarmos. Temos uma sombra, a sombra do Senhor onipotente para poder descansar. Nós temos um lugar para nos esconder. A Bíblia diz no Salmo 91, verso 14: porque tão encarecidamente amou o meu nome e guardastes a palavra da minha paciência, soube esperar, eu também te guardarei da hora da tentação, da destruição, das angústias tais como nunca houve sobre a terra, que há de perturbar, diz a Bíblia, todos os homens. Eu te guardarei. Há um lugar para poder fugir. Ló demorou a fugir, mas quando fugiu, sua mulher ainda desperdiçou tempo olhando para trás. Havia um lugar para fugir, para se esconder nos dias de Noé. Aquela geração demorou a fugir. Quando resolveram ir para entrar na arca, quando resolveram dizer assim, Noé estava com a verdade, pregando a verdade, a mensagem do dia. Quando resolveram fazer isso, a porta já estava fechada. Grandes gotas d'água já estavam caindo na terra. Grandes gotas de julgamento já estavam caindo. Fontes de águas debaixo da terra já estavam se arrebentando para que o dilúvio pudesse acontecer. Quando resolveram se apressar, já não dava mais tempo. Os relógios ponteiros da eternidade já haviam chegado à meia-noite. Os ponteiros da eternidade já havia chegado a hora marcada para que a porta da graça fosse fechada.
Muitos desperdiçaram tempos preciosos nos dias de Noé e pereceram nas águas do dilúvio. Muitos desperdiçaram minutos preciosos nos dias de Sodoma e foram queimados. Inclusive a mulher de Ló, Gênesis capítulo 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e por isso ela virou uma estátua de sal. Em Vesúvio a mesma coisa, quando aconteceu a grande destruição de Herculano e Pompeia, aquelas duas cidades pelo vulcão Vesúvio. Muitos moradores que deveriam escapar às pressas daquela cidade que estava na iminência de ser destruída, eles vendo os riscos, os homens são tão tardos de coração, nem vendo os riscos, nem vendo as ameaças de destruição, de julgamento. Qual é o homem que não sabe das ameaças de julgamento que essa terra tem? Passa. Quem é o leigo acerca do assunto que essa terra vive em constantes ameaças de ser destruída? Quem é o homem que não sabe que essa terra está no meio da galáxia, do espaço, e meteoros passam por ela constantemente, alguns até maior do que o próprio planeta Terra? É Deus quem tem guardado. Quem é o homem que não sabe disso? Quem é o homem que não sabe que se ajuntássemos várias e várias nações hoje com seu grande poder atômico, bélico, quem é o homem que não sabe que se todas elas entrassem em uma guerra, Rússia, Estados Unidos e tantas outras nações, China e tantas outras, Alemanha, Inglaterra e assim sucessivamente, quem é o homem que não sabe que se todas essas nações entrarem em uma guerra, uma terceira guerra mundial, e se dispararem o seu poder atômico, o seu poder bélico, que eles têm de mais destrutivo? Quem é o leigo que não sabe que hoje há tecnologia para mandar essa terra para fora de órbita? Todos sabem sobre isso. O governo sabe sobre isso. Os homens sabem sobre isso, que a qualquer momento essa terra pode entrar em julgamento. A Bíblia fala sobre isso em Malaquias capítulo 4, que virá o dia em que o fogo irá queimar essa terra. Está escrito na Bíblia. Malaquias capítulo 4, a Bíblia diz, caros ouvintes, vocês que creem na Bíblia, nesse livro sagrado, a Bíblia diz que eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno. Todos os soberbos e os que cometem perversidade serão abrasados pelo fogo, de sorte que não lhes restará raiz e nem ramo. Leia Ezequiel 7, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A Bíblia diz que a Bíblia está dizendo isso também em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7 em diante. Ardendo em fogo, seus elementos irão passarem. A Bíblia diz que o céu e a terra vai passar, mas as palavras do Senhor Deus não vão passar. A Bíblia fala dos 3 ais em Apocalipse 9. Primeiro ai que a terra gritou, gemeu, a humanidade sofreu. Primeira Guerra Mundial, 1914. Segundo ai, Segunda Guerra Mundial, 1946, 47, por ali. E agora vem o terceiro ai, que a Bíblia diz que o fogo e o enxofre, que o poder atômico vai consumir a terça parte dessa terra. A Bíblia prediz catástrofe no fim dos tempos para o planeta Terra, mas a Bíblia prediz também que haverá um povo zeloso, humilde de boas obras, que será arrebatado. Onde estão esses eleitos? Aonde estão esses filhos de Deus? Será que haveria algum deles me ouvindo nesse momento que ainda não tem se posicionado para poder escapar dos juízos? Como Ló escapou do juízo que estava em Sodoma, alguém vai escapar. Como Noé e sua família escapou das águas do dilúvio, alguém vai escapar no arrebatamento da igreja. Sim, meus caros ouvintes, alguém irá escapar. Como alguns poucos escaparam quando Israel foi sitiada no ano 70 pelo general Tito, e então os judeus foram dispersos por todas as nações. E então Jerusalém foi sitiada, o templo destruído, Jerusalém destruída. Houve alguns que tomaram a profecia. Teve alguns que ouviram que Jesus disse: orai para que a vossa fuga não dê no inverno. Aquele que estiver no telhado não suba para poder buscar coisa alguma.
aqueles que estavam atentos às previsões de Jesus, eles escaparam, fugiram antes que o general Tito sitiasse aquela cidade, escaparam da morte, da fome, da humilhação, da vexação que a cidade de Jerusalém viveu por rejeitar a Cristo, por eles terem dito que o sangue desse justo caia sobre nós e os nossos filhos. Alguém escapou ali porque estava atento ao cumprimento das profecias. Hoje é a mesma coisa, alguém irá se escapar. Mas há sempre aqueles que desperdiçam tempo. Eles se assentam nas mesas dos bares e eles fazem como aquele homem rico, diz a Bíblia, que disse: come e bebe minha alma e folga, porque o que você tem de bens em celeiro agora servirá para muitos e muitos anos. E uma voz veio e disse: louco, hoje pedirão tua alma, e o que você tem em celeiro, para que te servirás? E a Bíblia diz em Lucas 16 que ele foi ser atormentado no fogo. Assim como muitos que estão desperdiçando tempo, apenas correndo atrás de vida material, apenas correndo atrás de prazeres carnais, apenas correndo atrás de satisfação para os seus deleites humanos aqui nessa terra, um dia destes também serão atormentados na Terceira Guerra Mundial, atormentados no período chamado pela Bíblia de período da grande tribulação, porque estão desperdiçando tempo, porque não dão ouvido à voz de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas muitos desperdiçam tempo. A vida passa rápido, os ponteiros do relógio não param. A hora está avançada, é mais tarde, caros ouvintes, do que vocês podem imaginar. Moral da história: em Herculano e em Pompeia, muitos demoraram, perderam tempo ali, tentando ajuntar os seus tesouros e as suas riquezas, tentando ajuntar aquilo que eles tinham por bem maior. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos estar com o coração aqui nessa terra, porque senão vamos perecer tentando ajuntar aquilo que para nós é bem maior, é prioridade, é mais valioso. Perderam minutos preciosos tentando encher suas carruagens de ouro, de prata, para ver se escaparia com alguma coisa dali. O tempo que perderam tentando carregar suas carruagens foi o suficiente do juízo alcançá-los. O tempo que esse mundo está perdendo com tantas bobagens, o tempo que essa era está perdendo com carnaval, o tempo que essa era está perdendo com suas festas de rock and roll, o tempo que esta era está perdendo com tantas práticas pecaminosas, será crucial, vai pesar na balança, será fundamental para que os juízos de Deus possam alcançá-los um dia destes. Perderam tempo tentando colocar em carruagem riquezas. Ora, meus amados ouvintes, irmãos preciosos, nós não vamos levar nada daqui para lá. Não vamos levar nada desta dimensão para a outra dimensão. O coração deles estava ali. O coração da mulher de Ló estava ali. Por isso que o fim a alcançou. O coração daqueles de Pompeia e Herculano estava lá. O tesouro deles estava lá. Por isso pereceram com seus tesouros. É hora de avançar, escapar mais depressa, não desperdiçar mais tempo. Este é o último clamor que Deus tem enviado sobre a terra. Esta é a última mensagem de graça e de misericórdia. Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, antes da Terceira Guerra Mundial, antes da destruição, antes de Malaquias 4 queimar a terra, antes de Ezequiel 7 se cumprir sobre a terra. Eis que vos envio o profeta Elias, antes de 2 Pedro capítulo 3, antes dos elementos dessa terra em fogo se desfazerem. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esta é a última mensagem de graça para a terra. Arrependei-vos, pois, cada um de vós dos vossos pecados, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Abra o teu coração a Cristo e venha a Ele sem demora.